Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. Neste vídeo de agora, nós vamos falar de um dos capítulos tristes e trágicos da história da Europa, que são os pogroms. Pogrom é uma palavra que indica perseguição aos judeus, e foi, vamos dizer assim, um mote, né, se a gente pode dizer assim, dos nazistas e da Segunda Guerra Mundial, perseguição que aconteceu tanto na Áustria como na Alemanha. A Áustria foi anexada em 13 de março de 1938, e esse pogrom foi uma série que foi acontecendo tanto em algumas cidades na Alemanha, como aconteceu aqui em Viena, que havia, na época, uma grande concentração de judeus. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês gostam do meu conteúdo, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal. Aqui, o Vida Europa, você tem um bate-papo alegre, descontraído. Nós temos a seção Vida Cultural, onde a gente faz análise de várias situações de cena cultural, tanto no Brasil como aqui na Europa. Temos a seção Clipe Vida Europa, onde a gente faz análise do noticiário, basicamente em língua alemã, e também temos vídeos que trazemos assuntos que são como esse, que são assuntos muito tristes, mas, como sempre, a gente tem que olhar para a história, mesmo que sejam assuntos muito, situações trágicas como essa, para que isso não venha a acontecer de novo. Bom, dado isso, eu vou mostrar para vocês o meu primeiro texto. Esse daqui é um texto de Baden-Württemberg, é um site de Baden-Württemberg. Nós vamos pedir para que o nosso querido Google traduza, né? Está aqui, entre 9 e 10 de novembro de 1938, mais de 80 anos atrás, na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, as sinagogas foram queimadas. Elas queimaram em Baden-Württemberg, Hohenzollern, bem como todo o Reich alemão, né? E, no caso, o que depois os nazistas, né, chamaram a Alemanha. 9 de novembro é o dia que os bandidos organizados incendiaram lojas judaicas, locais de culto e outras instituições. É um dia que milhares de judeus foram maltratados, presos ou mortos. Até agora, mais tardar, todos na Alemanha podiam ver que o antissemitismo e o racismo, infelizmente o antissemitismo em alta aqui na Europa, incluindo assassinatos, haviam se tornado oficiais como um Estado. Aquela noite foi o sinal oficial para o maior genocídio da história. Infelizmente, o que veio depois foi o que se chamou Kristallnacht, aqui. Os eventos durante o pogrom do Kristallnacht são comumente referidos como os eventos mais bem documentados da era nacional-socialismo. Isso é um outro nome para o nazismo, tá? Nacional-socialismo. Após discussões e controvérsias iniciais, os seguintes fatos são agora considerados irrefutáveis pelos historiadores. As ações de 9 e 10 de novembro de 1938 foram organizadas centralmente. Elas não foram planejadas ou preparadas por muito tempo, mas foram iniciadas logo após ataques em Paris se tornar conhecidos, quando a embaixada da Alemanha também foi atacada aí. Eles foram realizados principalmente por escritórios partidários aí, das subdivisões do que foi o governo nazista na Alemanha na época, bem como autoridades, especialmente polícia e o corpo de bombeiros. Depois que foi posto em movimento, pessoas não organizadas também participaram dos tumultos em uma extensão não desprezível em quase todas as cidades. Isto aplica-se em particular à pilhagem de lojas, casas judaicas, mas também ataques físicos e abusos. Aqui em Viena, é um distrito que foi, ou ainda é o segundo distrito, né, o Leopoldstadt, e a sinagoga uma das sinagogas está ali perto do Schwedenplatz, onde também faz 5 anos teve um ataque terrorista, onde jovens radicais islâmicos metralharam pessoas que estavam passando, que ali no Schwedenplatz ainda é um lugar onde tem muitos bares, né? Se não me falha a memória, tem um vídeo aqui no canal, vou ver se quando eu edito esse eu coloco esse vídeo e essa postagem. Agora não me lembro se eu fiz postagem ou se eu fiz vídeo, mas tem isso também. E infelizmente, na fase que estamos, o antissemitismo está em alta. Bom,
Eu agora vou compartilhar o último texto, que é esse daqui, é o texto da Associação Israelita aqui em Viena. Pedi também para traduzir. Esse daqui é uma foto, é ali no Judenplatz, ali no centro de Viena, né? Onde também tem um museu, onde se encontra a Associação Israelita, está sempre com muitas seguranças, né? Como eu já falei para vocês, existe, infelizmente, o antissemitismo está em alta aqui na Europa, né? Aí tá, né? A Casa Histórica austríaca foi convidada para o Dia da Ação contra o Antissemitismo no Heidenplatz, no museu. Nunca antes foram relatados tantos incidentes antissemitas na Áustria nos primeiros meses de 2021. Aí ele colocou o número, né? Esse texto é um pouco antigo, mas tem muito mais, tá? Inclusive também muito relacionada com a boa colocação dos partidos de extrema-direita, tanto na Áustria como na Alemanha, o que realmente é muito, muito difícil. Tá aqui, essa é a praça que eu contei para vocês. É um monumento muito, na verdade é uma caixa de concreto, é muito, assim, muito impactante quando você vê, porque faz realmente você se remeter a essa noite dos cristais, como é o Kristallnacht, como é conhecido, e esse pogrom que foi eu diria que foi o pontapé inicial do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial e do genocídio contra os judeus. Bom, para a gente encerrar esse vídeo, que é um assunto muito pesado, eu acho que a gente está vendo uma espécie de volta ao passado, né? E volta ao passado em termos muito ruins. E aí eu acho que cabe uma reflexão, e sobretudo olhar no passado, para ver quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial para a Europa, pela quantidade de mortos, um cálculo de mais ou menos 8 milhões de pessoas, no ponto de vista da economia, né, que arrasou a economia, e como que a Europa ela se ressurgiu das cinzas, tanto que o embrião da União Europeia começa aí também, né, pós-guerra, e que hoje, no momento que estamos vivendo, com uma volta ao passado, uma volta ao período de meio que pré-guerra, quando você vê, eu tenho um vídeo que eu gravei aqui na a data nacional da Áustria, que foi 26 de outubro, o papel que os militares têm ganhado, e sobretudo na questão que tem sido central aqui na Europa, que é de manter a paz, que foi construída de uma forma muito dolorosa, e um capítulo muito triste da Europa, especialmente para a Alemanha e para a Áustria, tá bom? Essa aqui é a minha reflexão relacionada sobre esse assunto. Sempre quando tem essa data, é uma reflexão que a gente faz, e sobretudo do ponto de vista manter a paz, para que todas as comunidades e grupos étnicos possam viver tranquilamente. Isso é possível, e nessa fase que a gente está passando, com a guerra na Ucrânia, né, com essa ameaça à paz e ao mundo liberal, a pergunta é se a Europa quer ou não reviver esses pesadelos, como a gente mostrou aqui no vídeo. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Obrigada.